Olá querida telespectadora, eu sou o presbítero Edson Flávio e está começando o programa Cheio do Espírito Santo, agradecendo a você pela grande audiência que temos alcançado, pelas mensagens, pelos pedidos de oração, pelo WhatsApp, pelas palavras de carinho, pelas palavras de amor. Deus continua abençoando a sua vida e a sua família que nos prestigia toda semana no nosso programa. Eu em breve também vou estar estreando um outro programa para você, um programa maravilhoso, um programa que vai mexer com o seu coração, vai mexer com a sua vida, certamente vai fazer também você chorar de tanta maravilha que você vai ver no programa que nós vamos apresentar para você em breve. Eu quero falar com você hoje sobre algo interessante que as pessoas fazem até alguns trocadilhos, acerca da união. O Salmo de número 133 diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a barba, sobre a cabeça, sobre a barba de Arão, até a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. É sobre isso que eu quero falar com você hoje, sobre bênção, sobre vida. Bênção derramada por Deus em cima da vida das pessoas, de uma cidade, de uma nação, de uma igreja, de uma instituição. Deus pode derramar bênçãos. Pode. Ele é poderoso para isso. E aí nós estivemos estudando alguma coisa e achamos para você interessante falando sobre o Salmo 133, que fala acerca do lado positivo da unidade, do lado positivo da união. Tem hora que é difícil conviver com pessoas, adversários e tudo mais, é complicado. Mas quando há uma união de propósito, um objetivo comum, essa bênção pode acontecer. E isso que nós queremos falar no dia de hoje. O Salmo 133 nos dá o lado positivo da unidade. É um cântico de ascensão que significa que quando os peregrinos subiam ao monte de Sião, cantavam este salmo juntos. Eles iam subindo ao monte para adorar ao Senhor e subiam cantando. Eles subiam em unidade. Sabiam que quando chegasse lá em cima, o Senhor ia derramar a bênção. Mas existem coisas que impedem esta bênção. Existem coisas que impedem eu e você de sermos unidos. Impedem, às vezes, muitas instituições, até igrejas, de terem uma união. Porque quando existe essa união, a vitória acontece. Sem união, a vitória não acontece. Isso em todas as áreas da vida. Quando existe uma união de propósito, a bênção acontece. E aí nós vamos encontrar, nós vamos começar a entender um pouquinho sobre o propósito da união, quando nós vamos começar a entender a história de Davi. Nós vamos pegar Davi e vencendo grandes batalhas, mas como todo ser humano, Davi envelhece, Davi começa agora a passar o seu reino. Davi começa a buscar e a entregar a um sucessor o seu reino, o seu reinado. E ele então pede aos seus auxiliares mais próximos que vão buscar Salomão, um dos seus filhos. E eles vão buscar Salomão. Salomão sobe numa jumentinha, Salomão entra na cidade e eles ungem Salomão rei. O povo começa a gritar e a dizer: viva o rei Salomão. Salomão é chamado para um conselho, Davi dá conselhos a Salomão e fala para Salomão que o reinado dele seria maior, seria mais forte. E realmente isso acontece. Salomão assume o poder, é constituído rei. Salomão tira logo de cena alguns adversários. E o que acontece? Davi logo depois morre. Quando Davi morre, antes de morrer, depois de ter dado conselhos a Salomão, Salomão começa a reinar e o seu reinado é muito próspero. O reinado de Salomão é um reinado muito abençoado. O reinado dele é um reinado num tempo de paz, porque as principais guerras, Davi já tinha vencido aquelas guerras. Você conhece um pouco das histórias das batalhas que Davi enfrentou, do gigante que Davi derrubou, dos reinados, dos reinos que ele se apossou, as vitórias grandiosas que Davi teve durante o tempo em que reinou. Agora chega Salomão. Salomão começa a reinar, começa a organizar a casa, começa a colocar o seu ritmo, vamos dizer assim, de administração, e o seu reinado fortificou-se a cada dia, o seu reinado ficou muito forte. Salomão estava fazendo, vamos dizer assim, no dia de hoje, um trabalho maravilhoso. Salomão então casa-se com a filha de Faraó, e após fazer aquela aliança, era uma aliança, ele faz aquela aliança com a filha de Faraó, e no que ele faz uma aliança com a filha de Faraó, logo depois, Salomão vai a um lugar e naquele lugar Salomão adormece e Deus fala com Salomão pela primeira vez e dá orientações a Salomão acerca da sua vida e fala para Salomão: Salomão, você pode pedir o que você quiser. E Salomão vai diante de Deus
e se coloca numa posição de humildade, sem entender, sem como saber como administrar aquele povo todo, um povo muito grande, muita gente para ele comandar, para ele dar as instruções, para ele ser justo. E Salomão pede a Deus uma coisa, pede sabedoria. E Deus concede a Salomão sabedoria. E Deus concedendo a Salomão sabedoria, Salomão começa a reinar, e além da sabedoria, Deus acrescenta a ele sabedoria, acrescenta bens, acrescenta riquezas. Portanto, Salomão era um homem muito próspero. E nós vamos encontrar então Salomão sendo vencedor. Salomão pega uma primeira prova no seu reinado, quando duas mulheres têm filhos ao mesmo tempo, estão juntas, morando numa mesma casa, e de repente uma criança morre. E a criança da mulher que havia morrido, ela pega a criança morta, vai na outra e substitui a criança morta pela viva e põe a criança viva. E logo depois elas chegam diante de Salomão questionando, a verdadeira mãe questionando, mas meu filho estava vivo e agora me entregaram um morto. E Salomão naquela divisão pega e vão fazer o seguinte, vão partir a criança ao meio. E quando Salomão fala que vai partir a criança ao meio, a mãe verdadeira, ela se dói, ela se condói. E aí Salomão percebe e entende que a verdadeira mãe tinha amor por aquela criança, a outra não. A outra falou, não pode dividir, que cada um fica com uma parte. Mas a verdadeira não queria ver o seu filho sacrificado, não queria ver a morte do seu filho. E aí o povo começa a mais respeitar Salomão, porque viu a sabedoria com que Salomão decidiu aquele assunto. Salomão então está numa fase maravilhosa. Deus dá conselhos a Salomão. Salomão julga aquela causa entre as mulheres, julga com retidão, e Salomão vai trabalhando, crescendo, o seu reinado cada dia mais forte. E Salomão vivia num tempo de paz, porque as verdadeiras guerras já haviam passado. E Salomão, vivendo um tempo de paz, ele aproveita para celebrar paz, até mesmo com alguns adversários. Ele vai e celebra e faz um acordo com Irão. E fazendo um acordo com Irão, ele consegue fazer com que Irão use o seu povo, o seu exército, para trazer os componentes para construir a casa do Senhor, para construir o templo de Salomão. Salomão paga bem e ele traz tudo, e a casa começa a ser construída com pedras maravilhosas, com tudo de primeira. Salomão começa então a fazer um trabalho maravilhoso, começa então a construir o templo. Quando Salomão começa a preparar para edificar o templo, Salomão tem homens, muitas pessoas à sua disposição, e ele termina de construir o templo. E quando ele termina de construir o templo, agora ele começa a preparar para a inauguração do templo, para a edificação do templo depois de construído. Salomão edificava a casa com pedras preciosas. Eu quero falar uma coisa para você: a sua vida, a sua família precisa de pedras preciosas. Você é precioso para Deus, você é preciosa para Deus. Portanto, tudo que você vai fazer, tudo que você vai construir, a sua vida também, a minha vida também, a nossa vida precisa ser trabalhada por Deus, para que nós sejamos pedras preciosas aonde nós estivermos, para que nós sejamos preciosos junto à nossa família, para que nós sejamos preciosos até mesmo na sociedade em que vivemos, que a cada dia vai se construindo. Não existe uma sociedade pronta, não existe um modelo de governo pronto, não existe nada pronto, vai sendo construída aos poucos, e aos poucos vão sendo construído com as melhores pedras, ou seja, com as melhores pessoas, com as pessoas que estão sendo trabalhadas até mesmo por Deus, no seu caráter, na sua essência, no seu modo de viver, no seu modo de pensar, no seu modo de agir. Coisa boa é quando nós permitimos que Deus possa trabalhar na nossa vida, no nosso modo de viver, trabalhar na nossa vida, no nosso dia a dia, trabalhar o nosso caráter e moldá-lo segundo a tua vontade, moldá-lo segundo o seu querer, não segundo o querer da sociedade, não segundo o querer de grupos, não, mas segundo a vontade e o querer de Deus. Salomão então faz um grande trabalho. Salomão edifica o templo, e quando Salomão edifica o templo, logo depois ele edifica também Salomão edifica também um palácio. Mas acontece que logo depois disso, o Senhor veio e falou com Salomão mais uma vez. Salomão ouve Deus falar pela segunda vez. Louvado seja o nome do Senhor. Salomão construindo o templo, Salomão começa então a trazer as ornamentações, aquilo que seria importante, aquilo que seria bom para o templo, começa a ornar o templo. Salomão então agora começa a abençoar o povo. Salomão abençoa o povo. Salomão ora, Salomão agradece a Deus pela vida de Davi, agradece a Deus por estar naquela posição. Salomão faz uma oração de humilhação diante de Deus.
E quando Salomão faz uma oração de humilhação diante de Deus, Salomão, depois de abençoar o povo, Deus fala a Salomão pela segunda vez. Eu disse no início desta palavra que nós lemos o Salmo 133, que é bom e suave que os irmãos vivam em união. A união é boa, Deus ordena a bênção aonde há a união. Eu disse no início que o povo subia para adorar em Sião, subia para adorar no Monte Sião e subiam cantando, alegres, porque quando chegavam lá em cima, Deus ordenava a bênção. Mas por que eu estou nessa palavra de Salomão? Salomão então edifica o templo. Salomão agora, Deus começa e surge para falar pela segunda vez a Salomão. E quando Deus começa a falar pela segunda vez a Salomão, Deus começa a dar algumas orientações a Salomão. Lá no capítulo 9 de 1 Reis, você vai encontrar Deus falando pela segunda vez a Salomão e dando algumas orientações e fazendo alguns alertas a ele. Salomão até então era próspero. Salomão até então era vencedor, Salomão até então era riquíssimo, Salomão até então era inteligentíssimo, era sábio, era admirado pelo povo. Ninguém havia igual a Salomão, ninguém se vestia igual a Salomão. Salomão era o máximo, Salomão era o bambambam daquele tempo. Mas acontece que Deus chega a Salomão, Deus que contempla o coração quando o homem está lá em cima, mas também contempla quando ele está por baixo, quando o homem é grande, mas também contempla quando ele é pequeno, quando ele é exaltado, mas também contempla quando ele se humilha. Deus contemplava o coração de Salomão e Deus começa a ver algumas coisas que não estavam agradando a ele no coração de Salomão. Então Deus aparece a Salomão e fala para ele: olha, Salomão, se tu andares perante mim, como andou Davi, seu pai, com inteireza de coração e com sinceridade, para fazeres segundo tudo o que eu te mandei, e guardares os meus estatutos e os meus juízos, então eu confirmarei o trono de teu reino sobre Israel para sempre, como falei acerca do seu pai Davi, dizendo: não te faltará sucessor sobre o trono de Israel. Porém, se vós e vossos filhos, de qualquer maneira, vos apartardes de mim e não guardardes os meus mandamentos e os meus estatutos que vos ordeno, que vos tenho proposto, mas fordes servir a outros deuses e vos prostrares perante eles, então eu destruirei a Israel da terra que lhes dei. Deus estava agora fazendo um alerta para Salomão. Deus estava falando com Salomão acerca da desistência dele de servir ao verdadeiro Deus. Deus fala com ele que vai colocar outro para reinar. Nem da linhagem dele, nem da família dele seria mais. Deus iria colocar outro para reinar sobre Israel. E acontece que depois desse alerta, o tempo vai passando. O Salomão ainda tem a oportunidade para terminar a construção do templo, aumentar impostos. E a carga ficou muito pesada para o povo, mas mesmo assim a fama de Salomão ultrapassava fronteiras, ultrapassou tantas fronteiras que a rainha de Sabá soube da fama de Salomão e foi até Salomão para conhecer, para ver aquela maravilha que falavam a respeito do reinado de Salomão. Coisa boa é quando as pessoas falam bem ao nosso respeito. Coisa boa é quando a nossa fama boa começa a andar. Porque a fama ruim, às vezes as pessoas até aumentam. A gente pode também errar, mas a gente tem também a capacidade de pedir perdão, de buscar a correção. Mas a fama boa, quando ela anda, quando alguém chega e fala no meu vizinho uma bênção, o meu patrão, o comerciante, a pessoa que eu conheço é maravilhosa, vale a pena você conhecer, vale a pena você conversar um minutinho com ela, vale a pena ir na casa, vale a pena estar com esta pessoa. Isso é bom quando as pessoas falam a nosso respeito. Mas Salomão, então, falavam bem a respeito de Salomão. A rainha de Sabá vai. E quando a rainha de Sabá vai, a casa de Salomão, vai o templo de Salomão para conhecer aquilo que falavam sobre ele, ela fica maravilhada. Ela leva especiarias, ela leva muitas coisas. E queria fazer questionamentos a Salomão. A mesma forma nossa, quando nós vamos para diante de Deus, às vezes nós vamos, dentro de nós, levamos muita coisa boa, porque nós não temos só falhas na nossa vida, você não tem só problemas, você não tem só erro, você não é, como diz outro para aí, a ovelha diferente da família, não. Você tem qualidades, todos nós temos qualidades, mas nós devemos de apresentar essas qualidades a Deus. A rainha de Sabá então pega, leva essas qualidades, leva especiarias, leva coisas maravilhosas diante de Deus e chega diante de Deus aí, tipificado por Salomão, e abre o seu coração. Tem muitas pessoas que têm tanta coisa boa, mas precisa abrir o coração para Deus. E quando você abre o coração para Deus, Ele te ouve, Ele te entende, Ele te escuta, Ele tudo sabe, Ele tudo vê.
Salomão, a rainha de Sabá, abre o coração, e a rainha de Sabá então começa a andar ali pela casa de Salomão, pelo reinado de Salomão, e começa a ver as maravilhas, começa a ver os funcionários, começa a ver a mesa posta, começa a ver as vestes dos funcionários, começa a ver que a casa de Salomão era uma casa de equilíbrio, todo mundo vivia bem, os servos viviam bem, Salomão vivia bem, eles se alimentavam bem, a palavra que era pregada era boa, ou seja, o alimento, a palavra era boa. É assim quando nós vamos, por exemplo, à igreja, nós chegamos lá, tem que ter uma palavra boa para nós, uma palavra de Deus, uma palavra verdadeira para a nossa vida, e acontece que a rainha de Sabá, então, ela entra ali e vê tudo aquilo e ela fica alegre e é atendido o desejo que ela tinha no coração, ou seja, as informações que ela teve refletiam, conflitavam, era uma verdade, e ela ficou feliz e deixou todos aqueles bens para Salomão, e deixando todos aqueles bens para Salomão, ela foi retribuída em dobro. Mas eu disse para você que Deus aparecera a segunda vez a Salomão. E quando Deus apareceu pela segunda vez a Salomão, Deus deu avisos a Salomão que se ele se afastasse dele, que se ele deixasse, ele e os seus filhos deixassem de servir a Deus, Deus iria tirar o trono dele, Deus iria tirar o comando de Israel. E acontece então que agora, Salomão vivendo num tempo de paz, num tempo de tranquilidade, a Bíblia começa a nos relatar no capítulo 11 de 1 Reis, que Salomão começa a entrar numa idolatria, Salomão começa a mudar o rumo, Salomão tinha muitas mulheres, Salomão começa a ser, depois de idade, depois de tanta experiência de vida, depois de ter vencido tanto, depois de ter construído tanto, agora no finalzinho da sua vida, Salomão começa a cometer um grande erro. Ele vai sob o conselho das mulheres que ele tinha, e aquelas mulheres levam ele à adoração a deuses estranhos, começam a tirar ele do foco, e Deus se aborrece com Salomão, Deus fica aborrecido com Salomão, porque Salomão estava fugindo daquilo que Deus tinha ordenado para ele, e Deus fica irado contra Salomão. E quando Deus fica irado contra Salomão, meus queridos, o Salomão que vivia um tempo de paz, Salomão que vivia na bênção, agora Deus faz levantar inimigos contra Salomão. Até então os inimigos não tinham aparecido, agora Deus começa a permitir que inimigos se levantem contra Salomão. Deus permite primeiro a Haddad, alguém que Davi, pai de Salomão, havia vencido, havia expulso. Haddad fugiu para o Egito, e agora Haddad lá quietinho no Egito, Deus começa a levantar os inimigos para virem contra Salomão. Haddad então começa a preparar o seu retorno, também começa a preparar o seu retorno Rezon começa a preparar também o seu retorno, da mesma forma Davi havia vencido Rezon. E agora nós vamos ver um outro inimigo, que esse é o que foi, e o que eu entendo nesta mensagem que impede a comunhão, é o espírito que estava sobre a vida de Jeroboão. Você vai encontrar, Jeroboão era servo de Salomão, Jeroboão era jovem, Jeroboão era talentoso, Jeroboão sabia fazer muitas coisas, era capaz, e ele foi colocado sobre todas as coisas, levantado sobre todas as coisas de Salomão. Salomão escolheu Jeroboão. Salomão escolheu Jeroboão, entrou então no coração de Jeroboão o desejo de reinar, vamos dizer assim, o desejo de estar à frente das coisas. Olha o que acontece. As 12 tribos, Roboão, filho de Salomão, começa a reinar. Há uma divisão nos reinos, e quando há essa divisão nos reinos, Jeroboão, que já estava de olho no reinado, Jeroboão que já estava de olho na situação, Jeroboão então sai para uma caminhada vestido e encontra um profeta chamado Aías. E esse profeta Aías chega para Jeroboão e fala para Jeroboão: olha, eu vou provocar uma divisão e eu vou te entregar 10 tribos nas suas mãos. Ou seja, das 12 Jeroboão ficaria com 10. E Jeroboão então entende aquela palavra fica no coração de Jeroboão, e o Jeroboão então começa a ver, porque Salomão havia cobrado impostos muito altos. Jeroboão agora começa a buscar uma coisa interessante, ele fica com medo de Roboão, que era filho de Salomão, e Jeroboão começa agora a intentar, mesmo sabendo que o profeta falara para ele que ele iria assumir o reino, que ele lideraria aquele povo, que ele lideraria aquelas 10 tribos, agora acontece que Jeroboão começa a ficar com medo. Jeroboão começa a ficar com medo de Roboão, filho de Salomão. A carga tributária estava altíssima. Jeroboão então consulta os anciãos. E ele consultando os anciãos, o que eu devo fazer para me tornar mais popular, vamos dizer assim? Os anciãos falam: olha, abaixa as taxas, diminui os juros, vamos dizer assim, se fosse no dia de hoje.
Mas Jeroboão, não satisfeito, vai buscar conselhos em outras pessoas. Jeroboão vai buscar conselho nos mais novos. Jeroboão vai buscar conselho em quem não tinha experiência. Mas nesse tempo Salomão já havia morrido até. E agora Jeroboão começa a buscar conselhos, e aqueles que aconselham a Jeroboão, fala para Jeroboão manter e aumentar ainda a carga tributária, manter e aumentar ainda a pressão sobre o povo. E o povo não se alegra com isso, o povo não fica satisfeito com isso. Jeroboão começa a ficar ameaçado, com medo de perder o reinado, com medo que o povo voltasse todo para Roboão, filho de Salomão. Jeroboão começa a reinar. E Jeroboão começa a reinar e uma coisa começa a acontecer, e é aí que eu quero voltar ao Salmo 133 para finalizar esta mensagem para você. Quero voltar agora ao Salmo 133. Jeroboão começa a reinar, aumenta a carga tributária, aumenta a pressão sobre o povo. Jeroboão ouve conselho de pessoas sem muita experiência, não ouve os anciãos, ele ouve até mesmo os mais novos. Isso aqui tem uma lição interessante para nós. Jeroboão é um rei inseguro. Quando Deus faz uma promessa para a sua vida, você precisa crer. Você não pode ficar inseguro. Se Deus falou que vai transformar a sua casa, que vai abençoar a sua família, que vai mudar a vida dos seus filhos, que vai cuidar do seu casamento, você precisa crer e tomar posse desta palavra de Deus. Jeroboão não creu. Jeroboão teve dúvidas, e tendo dúvidas, ele começa a buscar alguns artifícios para impedir que o povo se voltasse para Roboão, filho de Salomão. E aí o que ocorre? Ouvir conselho de pessoas que não têm conselhos para dar é um perigo. Você que está passando por uma crise no seu casamento, cuidado com quem você pede conselho ou a quem você pede conselho. Existem pessoas capacitadas para isso, pessoas que vão fazer e vão te aconselhar diante de Deus, à luz da palavra do Senhor. Jeroboão então sabia que o povo iria subir para adorar, sabia que o povo iria buscar a Deus e que Deus iria ordenar a bênção. Jeroboão pensa dentro dele: mas se eu permitir que esse povo suba para adorar, esse povo vai voltar-se para Roboão, vai voltar-se para o Deus verdadeiro e vai me abandonar. Jeroboão então começa a criar estátuas de bronze, bezerros de bronze, bezerros de ouro, aliás, começa a colocar peças de adoração para o povo. E quando ele começa a colocar peças de adoração para o povo e começa a orientar o povo: não precisa subir não, basta adorar aqui embaixo mesmo. Jeroboão se torna um obstáculo à adoração. E quando eu li para você o Salmo de número 133, que diz: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Jeroboão se coloca como uma barreira. Coisa terrível é alguém tentar impedir o povo de adorar a Deus. O Salmo 133 então disse que é como óleo precioso que desce sobre a cabeça, ou seja, começa a descer a bênção da cabeça e começa a tomar todo o corpo. Deus quer abençoar a sua vida inteira, Deus quer abençoar a sua igreja, Deus quer abençoar o povo, toda a nação, Deus quer abençoar todos, é do alto da cabeça até a planta dos pés. Ao mesmo tempo, ele começa a jogar o orvalho de Hermon, um orvalho que é feito com a temperatura fria e úmida, e quando esse orvalho é lançado sobre a vida, ele começa a regar, o orvalho começa a mudar. Quando nossa vida está uma vida cheia de Deus, nós começamos a orar e a nossa oração sobe e Deus derrama a bênção. Era isso que acontecia ali no Monte de Sião, porque a Bíblia diz no Salmo 133, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Roboão, o espírito de Roboão entra nesse meio e tenta impedir a vitória do povo. Eu quero orar agora por você, para que Deus possa tirar da sua vida algum espírito que impeça você de ir ao monte, de buscar o Senhor e receber a bênção. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós oramos nesta hora, Senhor, por esta família, por esta vida. Meu Deus, sabemos que, meu Pai, o espírito de Jeroboão, meu Deus, que quer impedir a adoração do povo, quer impedir a população de te buscar, a população de se render aos seus pés. Meu Deus, mas nesta hora eu oro entendendo que nós temos a capacidade dada por Ti para repreender esse espírito que impede a adoração do povo, que impede o povo de se aproximar do Senhor, que impede o povo de se ajoelhar diante da Tua presença, que impede o povo de se humilhar, que impede o povo de se render ao Senhor. Portanto, meu Pai, nesta hora, se existe alguém que está sendo impedido por algo, talvez pelas finanças, talvez pelo dinheiro, talvez pela riqueza, talvez pela até pobreza, talvez pelas dificuldades, esteja sendo impedido de ir até o Senhor, eu quero expulsar agora, no nome de Jesus, esse espírito de Jeroboão, meu Deus, e abençoar esta pessoa em nome
de Jesus. Eu sou o presbítero Edson Flávio, te agradeço pela sua audiência. Até o próximo programa cheio do Espírito Santo. Um abraço, fique na paz do Senhor.